Já tem lugar cativo aos domingos, está na hora do combate de blogs. Boa tarde, Filipe. Hoje, aos combatentes da praxe, junta-se um convidado de honra. Olá, Susana, boa tarde. No combate de blogs deste domingo temos um convidado especial que ainda não chegou, mas esperamos que chegue dentro de momentos. Trata-se de António Nogueira Leite, um dos responsáveis pelo programa que levou Pedro Passos Coelho à vitória no PSD. Mais recentemente esteve também nas negociações com o ministro Teixeira dos Santos para encontrar um entendimento entre Governo e PSD na atualização do PEC. Para debater com o nosso convidado estão em estúdio os combatentes Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Tomás Vasques, do blog Hoje há Conquilhas, e o Daniel Martins, do blog de esquerda, que hoje substitui a Marta Rebelo, que também escreve no mesmo blog. Nós vamos começar então a discussão, ainda sem o nosso convidado para esta semana, mas de qualquer forma com os nossos combatentes aqui sempre atentos à atualidade. E eu começo pelo Tomás. Tomás, esta semana foi marcada pela situação das SCUT. Uma dúvida, o Governo avança ou não avança, recua, tenta um entendimento com o PSD. Rui Rio protesta muito e o PSD, de certa forma, recua. De qualquer forma, aquilo que eu te pergunto é que se achas que as portagens nas SCUT, naquelas 3 primeiras, vão avançar já no dia 1? Não sei, mas penso que há algumas dificuldades para que avancem já no próximo dia 1. Em primeiro lugar, porque o Governo está disponível para chegar a um acordo com o PST e já aceitou, inclusivamente, pelo que vejo na comunicação social, o princípio de estender às SCUTs de todo o país as portagens, o pagamento das portagens às SCUTs de todo o país. Agora há um conjunto de questões técnicas e de questões temporais, da aplicação no tempo. Penso para dia 1, com o problema que se levantou em relação aos chips, por um lado. E o estender a todas as SCUTs do país vai levantar um tempo graves problemas. Agora, não percebo bem a posição do Rui Rio. É uma posição regionalista, obviamente. Também já houve, da parte de alguns deputados do Partido Socialista eleitos pelo Algarve, um protesto para a aplicação das portagens na A22, na Via do Infante. E é natural que os autarcas e os deputados eleitos em determinadas regiões onde se vão aplicar as portagens nas SCUTs protestem. Mas há aqui uma coisa que a minha opinião é que isto é um erro desde o começo. As portagens? Não, as não portagens. Ok. Mas em todas as SCUTs? Sim, tendencialmente deve ser aplicado o princípio do utilizador-pagador. Tendencialmente corrigido em cada caso concreto. Por exemplo, em situações em que não há outra alternativa, aquela SCUT representa a única via de comunicação, aí há que atender a fatores variáveis em cada uma das SCUTs. Mas o princípio tendencial deve ser o do pagador, do utilizador-pagador. Eu vou perguntar à Filipa, concordas com esta posição? Qual é a tua análise em relação àquilo que se passou esta semana, que foi estranho? Uma perfeita atrapalhada. A verdade é que a votação dos chips e a revogação da portaria, que será votada no próximo dia 9 de julho, que põe início às portagens, já está agendada há meses. E é uma semana antes da entrada em vigor das portagens nas 3 SCUTs do Norte que de repente acordámos para esta situação. Isto foi uma sucessão cronológica de acontecimentos. O PSD foi obrigado a reagir porque, de alguma maneira, transpirou cá para fora um alegado entendimento entre PS e PSD, que depois, na figura de Miguel Relvas, o PSD veio negar. Mas foi a partir, portanto, do início desta semana que vimos uma série de acontecimentos que nos deixam agora na dúvida se vão ou não existir portagens a partir de 1 de julho a norte. Na tua perspectiva, não vai haver? Na minha perspectiva, eu ouvi o Secretário de Estado dos Transportes, como todos ouvimos, a mostrar chips e fotografias de carros, um em cada mão, e alegadamente o que se passa é que temos um projeto que foi chumbado no Parlamento na Generalidade. Isto é muito complicado de explicar às pessoas, porque o que se passou foi que o Governo de alguma maneira fez uma espécie de marosca e associou a entrada em vigor das portagens, que foi acordada com o PSD, nomeadamente com o Nogueira Leite, que infelizmente não temos aqui
presente para contar-nos essa história, a um projeto de utilização de chips que generalizado, ou seja, que nos obrigaria a ter todos nós chips de matrícula, com graves danos para a nossa individualidade e para a nossa autonomia e para... Privacidade. E privacidade, exatamente. Mas essa questão da privacidade coloca-se. Já agora acabar por fazer a ponte para o Daniel. Daniel, na tua perspectiva, esta questão da privacidade que foi apontada a certa altura pela oposição... Primeiro é saber se estamos a falar de chips ou estamos a falar de meros identificadores. Se estivermos a falar de um identificador à semelhança do que já existe para a Via Verde, à partida não me parece que toda a questão da privacidade seja colocada. Mas a questão é que eu posso decidir não ter Via Verde. Está bem, automaticamente, a questão é que o que o Governo estaria a impor é que todos tivéssemos os nossos automóveis, ou seja, todas as matrículas novas, todos os carros novos já teriam de ter esse identificador. De facto, é um identificador, porque aquela ideia do chip inicial, que até previa acidentes ou que, de alguma maneira, não prevendo acidentes, identificaria acidentes e infrações de trânsito, essa ideia inicial foi completamente chumbada. Agora, a minha posição é semelhante. Quanto a isto, é semelhante à oposição. Eu não quero que, a partir de determinada data, quando comprar o meu carro, esse carro já venha com chip identificador, ou com identificador, ou só com o chip. Não me interessa a nomenclatura. O que me interessa é o propósito. E esse propósito vai contra a minha privacidade. A questão é saber se o propósito é esse ou não foi devidamente esclarecido e caberia a quem fez a proposta esclarecer essa situação. Não me parece que vai haver uma violação clara de privacidade, nem me parece que seja essa a questão principal a que devemos atender. Em toda esta questão, a primeira questão que nós temos que ver foi os fundamentos que levaram à construção das SCUT, que foram desde logo designadas dessa forma. À partida, a política do botão, que foi consubstanciada tanto por governos PS como por governos PSD, que levou à construção destas SCUT e que justificou, seria a diminuição das assimetrias regionais e que permitiria que regiões que, à partida, geograficamente estão mais distantes, fossem incorporadas mais na dinâmica nacional e assim as assimetrias económicas fossem corrigidas. Portanto, o que nós estamos a assistir desde já é que os partidos que utilizaram esse móvel ou esse motivo para levar à construção das autoestradas estão a desdizer-se, estão a contrariar-se. Isto é algo que ninguém tem abordado e é algo que é importante falar. Sobretudo o PS e o PSD e também o CDS, que também esteve no Governo. Aliás, nesta matéria, acho que só há duas forças políticas com representação parlamentar. Mais ou menos, a discussão é uma criação socialista, eu acho que disso ninguém tem dúvidas. Mas a questão também é a seguinte, Daniel, se me permites. No momento, nós, Portugal, pelo menos depois daquela fase de decadência a seguir aos descobrimentos, nunca tem estado bem. Sim. Mesmo durante os descobrimentos, digo eu. Estrutural. Mas na verdade, foi por isso que houve descobrimentos. Eu a malta admito que queria sair daqui, portanto... um novo olhar para as escutas, neste momento, dadas as dificuldades, a crise internacional e interna, e as dificuldades porque o país tem que passar, porque os portugueses têm que passar, e se há que poupar, se há que diminuir os gastos do Estado, antes seja nas escutas, antes seja o utilizador que pague a portagem, do que estar a diminuir prestações sociais ou outra opção deste género. Portanto, é nessa perspectiva. Mas neste caso nós temos duas coisas. Temos a diminuição das prestações sociais e temos pagamento das escutas. Na diversidade das despesas do Estado, há que encontrar uma hierarquia daquelas em que se pode diminuir o peso da despesa do Estado. Há aqui uma questão que eu gostava de corrigir. Não foi realmente uma invenção, digamos assim, guterrista, mas o governo do PSD, apesar de todas as tentativas do altura ministro Mexia de realmente acabar com a escuta, a verdade é que elas continuaram durante o governo de Durão Barroso e de Paulo Portas. Portanto, essa questão não morre solteira. E está-se a provar que é um processo complexo. É um processo complexo. Esta proposta de Sócrates de que todas as escutas sejam portajadas e que não haja lances de autoestrada que são isentos, mas sim pessoas que são isentas, tanto moradores como empresas, é uma invenção social-democrata. Esta era uma das propostas do Dr. Mexia, exatamente, só que era de tal complexidade que nunca sequer foi posta em prática. E continua a ser de total complexidade. Exatamente. E agora, voltando à questão dos chips. Os chips deram imenso jeito ao PSD esta semana, porque eles sempre se mostraram contra os chips e sempre se mostraram a favor da portagem e da lógica do utilizador-pagador. Acontece é que o Norte, de repente, incendiou-se com declarações que já foram muito elogiadas publicamente, mas eu acho que são profundamente irresponsáveis do Dr. Rui Rio. Sim.
que de alguma maneira alimentou esta polémica. Eu acho que, falava numa revolta do Norte. Uma revolta a Norte. Eu acho que, de facto, deve haver universalidade no pagamento de portagens nas escutas. E a verdade é que o próprio Governo já tinha, não admitido, mas dito de facto que iria-se alargar o pagamento de escutas o pagamento de portagens a todas as escutas. Aquela intervenção do PSD, que acabou no chumbo dos chips e depois numa série de interpelações ao Governo de extrema complexidade, nomeadamente quem é que vão ser os isentos, quanto é que isso custa para o erário público, nunca poderá ser respondido numa semana. Ou seja, o Governo tem até dia 9 de julho para dar uma resposta que nunca vai conseguir dar. Portanto, em última instância, o PSD, com este processo todo, o que conseguiu foi atrasar a entrada das portagens nas escutas. Eu acho que é muito óbvio porque é que o PSD fez isso, não é? Antes de mais, não nos podemos esquecer aqui de uma questão que raramente é abordada em Portugal, mas é que o PSD é cada vez mais um partido com implementação no norte de Portugal. Nós, se verificarmos o mapa de votações, verificamos que o PSD, fora dos centros urbanos e no norte, é que se encontra a sua. O poder do voto em Passos Coelho no norte é fortíssimo. É forte, ele é de Vila Real e sabemos que foi lá que ele começou a conquistar as suas distritais. Mas isto é importante. Por outro lado, eu não estou de acordo com as críticas a Rui Rio. Rui Rio é o Presidente da Câmara do Porto. Ele não está lá para defender o país, ele está lá para perceber um pouco o pulsar da sua população e para compreender o pulsar da sua população. Quer dizer, eu acho que isso não é criticável, porque a partir do momento em que queremos que presidentes da Câmara, eventualmente até os presidentes de junta, olhem mais para o país em vez de olharem para as populações que os elegeram, então todo o princípio democrático sai no mínimo de forma perniciosa afetada. Na tua perspectiva, o PSD tremeu um pouco com estas declarações de Rui Rio, porque se havia talvez uma aproximação entre PS e PSD, já na altura da negociação do PEC, agora nesta questão das autoestradas podia haver uma negociação, aliás, ela foi noticiada e Rui Rio fez com que isto tudo... Eu não acredito que o Rui Rio tenha agido sem, no mínimo, ter informado a direção do seu partido. O que ele fez foi dar um jeito à direção do PSD. Porque o PSD, quando negocia com o Governo e chegam, no fundo, a um acordo mais ou menos tácito para a revogação da SCUT, não estava à espera, talvez, da repercussão que tivesse, nomeadamente no seu centro de implementação. Isto é pura tática política. Nós não podemos estar a esconder ou escamotear o que se passa. Rui Rio não agiu por sua própria livre iniciativa. Acredito que o tenha feito porque ele é realmente alguém com uma tendência regionalista forte, como sabemos. E Rui Rio não é próximo desta direção. Não é próximo. Como se sabe, era muito mais próximo da direção de Manuela Ferreira Leite. Mas para a própria política a médio e longo prazo de Rui Rio... Rui Rio sempre foi polémico à sua maneira. Portanto, ele é polémico, claro, mas também lhe convém e que a cor do Governo seja mais próxima da sua, até para poder implementar os projetos na região norte, que não só ele, como muitos outros autarcas sociais-democratas, Luís Filipe Neves, entre outros, reclamam para o norte. Ele não se vai divorciar da sua direção. Foi um dos que criticou as declarações incendiárias. Foi declarações que até foram consideradas incendiárias. E que apelou o entendimento entre PS e PSD esta semana. Tomás, eu perguntava, fazendo-me aqui uma ponte, no último debate quinzenal, o PSD não tocou nesta questão das SCUTs. Aliás, isso foi depois mais versado pela esquerda, a esquerda do PS, nomeadamente até dos Verdes. E no final do debate até se assistiu ali a um telefonema entre o líder do parlamentar do PSD e José Sócrates, e no final José Sócrates até comenta a dizer que se sente muitas vezes sozinho a puxar pelo país. Tudo isto são barreiras às reformas que o Governo está a tentar implementar. Primeiro, não são reformas, são medidas de austeridade. Se fossem reformas era muito bom. Se são medidas de austeridade, as medidas de austeridade caracterizam-se sempre por serem medidas excepcionais para resolver problemas concretos num dado momento, num dado período de tempo. Não tem nada de reformas. Agora, também, já agora só um naco para dizer o seguinte. Não compreendo a posição, sobretudo do PCP, que, levado ao extremo, no exemplo extremo, eu diria que não se importa que pessoas que ganham o salário mínimo tenham que dar algum contributo também para quem viaja gratuitamente nas SCUTs. Eles não estão preocupados com esse aspecto. Não compreendes que o PCP seja contra as portagens na SCUT, porque, de algum modo, quem ganha o milhão e tal pessoas que ganham o salário mínimo contribuem de algum modo com os seus impostos para quem
e agora também no exemplo extremo, num carro de grande potência circula gratuitamente. E a questão, tinhas-me levantado na questão. Não, fiz a ligação entre tudo isto são obstáculos às medidas. São obstáculos, obviamente. A questão das scouts devia estar resolvida, mas o Governo acho que tem bastante responsabilidade também na condução do processo. Agora, estou convencido que no dia 1 já não vão entrar em vigor as portagens nas scouts do Norte e o imbróglio está de tal ordem que não sei quando é que se vão aplicar. A Filipa falava da atrapalhada. Isso foi algo que também é utilizado dentro do PSD. Atrapalhada desde o governo de Santana Lopes, o termo atrapalhada fez escola e procura-se sempre, em determinadas situações, aplicar o termo de modo a que se retire imediatamente a ilação de que estamos perante uma situação muito complicada, como foi aquela dos professores, na colocação dos professores no tempo... Mas não carregando muito forte no termo, mas há aqui uma atrapalhada na gestão desta história das scouts. Falavas da questão de Santana Lopes e achas que isto é um fim de ciclo? Não, se isto é um fim de ciclo ou não, não sei. Temos uma certeza. Desde há 30 e tal anos, o PS sucede ao PSD e o PSD ao PS. E cada um dos partidos no governo tem sempre o seu próprio ciclo. Em teoria, em tese, o ciclo do PS vai acabar e vai iniciar um ciclo do PSD. Agora, se é este ano, se é em 2011, se é em 2013, ainda não há certezas sobre isso, independentemente das sondagens favoráveis ao PSD nas últimas sondagens. Muito favoráveis. Agora, o ciclo do PS vai acabar inevitavelmente. E ainda bem para a democracia. Na questão das scouts, eu tenho de fazer aqui um meia-culpa, porque eu falo por mim, eu sou muito lisboa-cêntrica. E tive de olhar para o mapa com atenção para perceber quais eram os scouts, o que é que atravessavam, qual era a área urbana que atravessavam e, de facto, aquele mapa de scouts está realmente mal feito. Nós temos portagens dentro de centros urbanos em que as alternativas, e é preciso também as compreender em profundidade, porque o próprio Governo veio assumir que não há novos estudos, e há pouco estava-se aqui a dizer que estas scouts surgiram porque eram áreas depauperadas, eram áreas que precisavam de se desenvolver e eram áreas que não tinham alternativas. E a verdade é que quando olhamos para as tais estradas 120 e muitos, que são as alternativas às scouts, reparamos com 100 e tal rotundas, 200 e tal passadeiras, 300 e tal semáforos. Mas aí terá havido um descuido dos autarcas também. E um itinerário, exatamente. Ou seja, eles não souberam precaver para uma possibilidade que estava, no fundo, sempre esteve em cima da mesa, porque eu acho que ninguém acreditou que as scouts fossem para sempre. É isso é que é a dúvida. Porque, Daniel, eu sei que tu estás a pedir uma palavra já há algum tempo, vejo-te aí atrás do Tomás a tentar falar, mas, de qualquer forma, não sei se concordas, existe aqui uma diferença. As pessoas habituaram-se a não pagar e agora vão ter que pagar. Nas autoestradas é o diferente. Eu acho que, acima de tudo, há aqui um grande acordo entre o PS e o PSD, que é a inevitabilidade de acabarem com as scouts. Tal como pareceu, e houve realmente um acordo quando houve o aumento de impostos e quando houve o corte de medidas de apoio social. Aquilo que as pessoas começam a perguntar e a indagar é porque é que tem que ser sempre os mesmos. Isto pode ser uma frase muito batida, é um dado comum, mas essa é a verdade. O que ninguém consegue justificar é, por exemplo, a banca, que supostamente em 2009 teve um ano de crise, se aproxima dos 1.000 milhões de euros de lucro. E a taxa de IRC à banca pouco ou nenhuma alteração sofreu. Depois de terem sido auxiliados com garantias do Estado que permitiu à banca financiar-se em 10 mil milhões de euros. E também há outra coisa aqui que ninguém fala, e que isto para mim, roça ao escândalo, não é? É que é esta inevitabilidade de serem sempre os mesmos a pagar. A questão não é as pessoas de salário mínimo que vão pagar este scouts. Há muitos outros sítios onde podemos começar a verificar em relação à despesa. Soubemos, por exemplo, esta semana que a entidade reguladora da comunicação subiu em 37% as suas despesas operacionais. A própria Assembleia da República subiu em quase 25% as suas despesas. Tivemos esta semana a discussão de cortes nos apoios aos partidos, nas subvenções partidárias, e ninguém conseguiu chegar a um entendimento. Exato. E foram os mesmos, ou seja, PS e PSD, que vetaram, no fundo, a redução de subvenções aos partidos. Isto é que tem que ser explicado aos portugueses. A questão é que não é inevitável acabar com as scouts. As scouts são importantes. E a questão do utilizador-pagador podia-se colocar em questões e acabava-se, por exemplo, com o Estado Social.
As pessoas mais idosas, eles é que utilizam mais o Serviço Nacional de Saúde. Eu, que sou jovem, não teria que pagar por eles. Isso poria em causa todos os fundamentos do nosso Estado. Não é o que se passa aqui. O que se passa aqui é que tem que começar a haver mais justiça redistributiva. A banca, voltando a esta questão, que para mim é uma questão sine qua non essencial para resolver este problema, ninguém justifica que a banca tenha ido, no fundo, buscar dinheiro emprestado ao Estado com condições que eu, Filipe ou Filipa, jamais conseguiríamos, porque se eu tenho que pedir um crédito a essa mesma banca, só falta perguntar em que clube é que era o meu avô, onde é que mora a minha bisavó. É praticamente impossível neste momento conseguir crédito a mim ou às PMEs. E vai ser cada vez pior. E vai ser cada vez pior. E não foi esse um dos pressupostos do bailout que foi dado à nossa banca, que não tem sido cumprido, e terá que ser por aí que nós temos que abordar. Terá que ser na administração autónoma, no sem fim de institutos e de fundações. Então, resumindo, na tua perspectiva, não faz sentido colocar postagens nas escolas? Não faz sentido de todo. Na tua perspectiva, faz sentido? Faz sentido, mas faz sentido se eu ouvir os estudos que o fundamentam. Então, não em todas? Porque, com exceções, como é óbvio, sim. Agora, eu acho que, neste momento, nós estamos a agir de uma forma quase leviana. Empatando mutuamente entre PS e PSD a entrada em vigor de discutos. Mas em relação ao setor bancário, e a minha principal preocupação neste momento em Portugal não é propriamente a dívida pública, é o endividamento externo do nosso país. E para isso contou principalmente a banca e o setor bancário. A mim o que me preocupa neste momento é saber que os bancos portugueses não têm liquidez, que se deparam com uma situação de terem de aumentar os seus capitais próprios e não o conseguirem fazer, terem acionistas que não conseguem fazer esse aumento de capital e, em última instância, o que eles vão fazer é fechar a torneira ao crédito na totalidade. Ou seja, vão promover os depósitos, mas que ninguém neste momento, tu, Filipe, consegues poupar, eu não consigo poupar, provavelmente 90% das pessoas lá em casa não conseguem poupar. Portanto, vão beneficiar os depósitos, vão cortar o crédito. Se cortam o crédito, cortam a principal fonte de financiamento da economia portuguesa. Filipe, em última instância, vamos fechar empresas e vamos ter mais desemprego. Há pouco perguntava ao Tomás sobre aquela declaração do Primeiro-Ministro: sinto-me sozinha a puxar pelas energias do país. E isto surge é uma pérola. Sim, aliás, falas em pérola, já agora, eu citava outra pérola, na minha perspectiva, em relação a Mário Soares, também que dizia que Mário Soares gosta de pessoas que gostam de Camões, gosta de Mário Soares porque gosta de Camões. Filipe, eu gosto depois já vou perguntar ao Tomás o que ela achou sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu também gosto de Camões e o Manuel Alegre também gosta. Eu gosto de ti porque gosto de Camões. Mas, em relação a isto, e esta declaração do sinto-me sozinha a puxar pelas energias do país, surge quando os jornalistas lhe perguntam na sequência das declarações de Cavaco Silva, que mais uma vez esta semana informou-nos que estávamos numa situação insustentável. Exatamente. Qual é a tua avaliação em relação a isto? Existe aqui um afastamento grande entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? O choque é inevitável. Eu acho que o Lido Valente, há umas semanas, escreveu a frase que, no fundo, resume a cooperação estratégica entre o Governo e Cavaco Silva, que no fundo é cada um sabe de si, portanto, Cavaco trata da sua vida e Sócrates trata da sua vida e os portugueses é que... Mas, enfim, eu acho que hoje no Diário Notícias julgo que saiu uma entrevista com o ex-presidente da República em que Sampaio dizia, e acho que é uma frase quase assassina, que se fosse eu tinha reuniões diárias com PS e PSD. Eu acho que, de facto, se fosse Sampaio, teria. A questão é que eu vejo Cavaco Silva um bocadinho como alguém num pedestal, em que está a olhar para nós de cima, como se estivesse fora desta realidade. E daí... Está fora, está nos Açores, não é verdade? Exatamente. Já não. Está a ajudar a economia portuguesa viajando cá dentro. E isso tudo cria-me até a irritação. Porque é como eu chegar aqui ao estúdio e dizer, olha, aquela sala ali ao lado está a arder, mas depois sento-me aqui, quieta e sem fazer nada. E já agora remetendo para o site onde estão as tuas declarações. Será que é isto que nós pretendemos de um Presidente da República? Fala-se aqui aliás, nos últimos dias têm surgido dúvidas em relação a Cavaco Silva. Já se falou num outro candidato à direita. Agora já se fala até se Cavaco Silva quer ser Presidente da República. Como é que vês estas últimas declarações do Presidente e este afastar até esta intervenção, nomeadamente sobre a economia do país, que ele tem tido? Primeiro, eu interpreto um conjunto de sinais dados pelo atual Presidente da República
como de recandidatura. Primeira questão. Segunda questão. Muitas das intervenções do Presidente da República ultimamente, algumas frases, a própria ausência no funeral de José Saramago, interpreto um conjunto de factos e frases já integrado na campanha eleitoral, na campanha eleitoral. E acrescido de uma coisa que é a seguinte. Houve uma descolagem, ou pelo menos uma forte crítica de setores conservadores, sobretudo de origem católica, ao Presidente da República, a Cavaco Silva, que foi o seu candidato anterior, e isso significa, aliás, procuraram inclusivamente encontrar um candidato à direita que os representasse, e isso deixa Cavaco Silva, nesta sua já pré-campanha, com muita atenção ao seu eleitorado. Manuel Alegre disse que Cavaco Silva anda ansioso, nervoso. Isso é mais uma análise psicológica do que política. Na tua perspectiva, não. Ele está politicamente a tentar enquadrar o seu eleitorado, sabendo das fortes críticas que tem à direita, da direita mais conservadora. E de modo que, já tendo a experiência, aliás, a origem disso é exatamente a promulgação do decreto, da lei sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele tem que ter uma grande atenção nesta cooperação estratégica que ele ainda continua a falar, mas para não se colar ao governo, de modo a não acirrar ainda mais os setores à sua direita. Aliás, está completamente a descolar. Exato. Não sei se concordas, Daniel. Antes de mais, cabe-me esclarecer que eu não gosto de Camões, porque creio que os Lusíadas só criaram... Sócrates não gosta de ti. Não faz mal. Acho que consigo dormir, de qualquer das formas. Porque eu não gosto de mitos sebastiânicos que têm alimentado muitos líderes históricos portugueses. Posso-me lembrar de um Sidónio Pais ou outros que tais. Inclusivamente um pouco a aura que Cavaco gosta de utilizar. A verdade é que Cavaco já na primeira campanha eleitoral ele se refugiou um pouco. Nós lembramos daqueles debates, tanto com Soares como com Alegre, sobretudo, em que Cavaco parecia que aquilo não era a corrida eleitoral dele, que ele estava um pouco acima de todos nós. E eu creio que ele quer, no fundo, voltar a recuperar essa imagem para poder ganhar esse eleitorado. Não sei se vai a tempo de o fazer. Sinceramente, não sei. Quem viu... Alguma vez perdeu essa imagem? Ele nunca perdeu, mas ele perdeu num período antes das eleições legislativas, com a história das escutas, e aí perdeu. Percebeu-se que ele, ou parte do seu staff por ele, participaram... Quando eu defendo que ele perdeu mas depois recuou imediatamente e mantém... E tentou mantém a imagem, pelo menos na cabeça dele, ele continua a manter essa distância. A questão é que perdeu um pouco de legitimidade. Como? Aliás, quem viu, por exemplo, ou leu a entrevista de Dom Januário Turgal Ferreira, que aparece ao I, esta semana, percebe que dificilmente Cavaco, mesmo no setor não tão conservador da Igreja Católica, representado por Dom Januário, vai demorar algum tempo a recuperar. Porque a questão é que o casamento de pessoas do mesmo sexo é um tema fraturante, não só aos olhos da esquerda, como também aos olhos dos conservadores. Dom Januário criticava a explicação do Presidente da República. Ninguém compreendeu a explicação dele. Quer dizer, toda a gente percebeu que houve ali um taticismo político, não tinha nada a ver com a situação económica do país. Cavaco é o taticismo político. Completamente. A questão agora é que resta saber é se vai ou não aparecer um candidato à direita. Eu tenho algumas dúvidas que apareçam. Mas poderá aparecer. E a questão aí vai ser, Cavaco já não vai buscar tantos votos ao centro como esperaria. Não vai porque está colado também ao governo através da famosa cooperação estratégica. À direita começa a haver esvaziado. Eu não sei para onde caminhamos, ainda falta algum tempo não percebi esse raciocínio, desculpa, Daniel. Ou seja, vai porque continua amarrado à cooperação estratégica. Não vai buscar votos ao centro porque continua amarrado à... Não, é assim, já não existe, mas a questão é que existe a imagem de Cavaco como sendo parte do regime que conduziu esta crise. Isso impede de ir buscar votos ao centro? Impede, porque a cooperação estratégica impede de ir buscar votos ao centro? Sem dúvida não nenhuma. Entendo o raciocínio. Eu entendo dessa forma. Sinceramente, não entendo. Mas fica eu posso explicar. Só uma última palavra, Daniel, porque estamos mesmo a terminar. Okay. Claro que impede, porque a questão é que ele aparece associado aos suspeitos do costume. E dessa forma, o centro acaba por ficar esvaziado. A direita está esvaziada. E esta semana vamos ter uma prova disso quando ele não enviar para o Tribunal Constitucional o aumento de impostos. Tem até quarta-feira para o fazer. Fica-se registro para ver o que é que vai acontecer. Obrigado, Filipe. Infelizmente não podemos contar com o convidado Nogueira Leite. Fizemos o convite e ele confirmou. Não sei. De qualquer forma, fica, lamentavelmente, não compareceu aqui no estúdio. Nós terminamos por aqui. Foi sim mais um Combate de Blogs. Não perca a atualização das notícias já a seguir às 8 da noite. Nós regressamos no próximo domingo, à mesma hora, aqui no TV24. Muito boa tarde.